Você já quis ver um dinossauro andando por aí? Bem, eu acho que sim. Se sim, assista este vídeo até o final para ver os desafios enfrentados, a tecnologia de clonar DNA e muito mais. A Era dos Dinossauros, também conhecida como Era Mesozoica, é um período fascinante da história da Terra que durou aproximadamente de 252 a 66 milhões de anos atrás. Esta era é dividida em 3 períodos principais: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Triássico foi o período do começo dos dinossauros. Os primeiros dinossauros surgiram durante este período. Eles eram geralmente pequenos e bípedes. O clima era quente e seco, com vastos desertos e poucas florestas. No Jurássico, os dinossauros se diversificaram e se tornaram os animais dominantes na Terra. Surgiram espécies icônicas como o Stegosaurus e o Brachiosaurus. O clima se tornou mais úmido, favorecendo o crescimento de florestas densas e a expansão dos oceanos. O período Cretáceo viu o surgimento de alguns dos dinossauros mais famosos, como o Tyrannosaurus Rex e o Triceratops. Os dinossauros variavam enormemente em tamanho e forma, desde pequenos predadores ágeis até gigantes herbívoros. A extinção dos dinossauros no final do Cretáceo é um dos eventos mais estudados na paleontologia. A teoria mais aceita é que um asteroide colidiu com a Terra, causando mudanças climáticas drásticas que os dinossauros não conseguiram sobreviver. Um dos maiores carnívoros terrestres que já existiu, o Tiranossauro Rex, é famoso por seu tamanho imponente e dentes afiados. Pequeno, ágil e inteligente, o Velociraptor é conhecido por suas garras afiadas e comportamento de caça em grupo. Eu aposto que você conhece este. Não? Vou dar dicas. Um herbívoro com 3 chifres e uma grande placa óssea na cabeça, usado para defesa contra predadores. Ainda não decifrou? Tá bom, é o Triceratops. O Brachiosauro é um dos maiores dinossauros herbívoros do mundo, usando seu pescoço longo para alcançar folhas nas árvores. Uma pergunta: como ele não tem medo de altura? A descoberta e o estudo de fósseis são processos fascinantes que envolvem várias etapas e técnicas. Aqui está um resumo de como isso é feito: exploração e escavação. Localização. Os fósseis são geralmente encontrados em rochas sedimentares, que são formadas pela deposição de sedimentos ao longo do tempo. Escavação. Paleontólogos usam ferramentas como pincéis, pás e até mesmo explosivos controlados para remover cuidadosamente as camadas de rocha e revelar os fósseis. Documentação. Registro. Cada fóssil encontrado é meticulosamente registrado, incluindo sua localização exata e a profundidade em que foi encontrado. Fotografia e desenho. Os fósseis são fotografados e desenhados para documentar sua posição original antes de serem removidos. Estudo de fósseis, limpeza e preparação. Remoção de sedimentos. Os fósseis são cuidadosamente limpos para remover qualquer sedimento ou rocha residual. Conservação. Técnicas especiais são usadas para preservar os fósseis, evitando que se quebrem ou se deteriorem. Análise e identificação. Os paleontólogos identificam os fósseis comparando-os com espécies conhecidas. Datação. Métodos como a datação por carbono 14 ou a datação radiométrica são usados para determinar a idade dos fósseis. Reconstituição modelagem. Com base nos fósseis, os cientistas podem criar modelos 3D para entender melhor a anatomia e o comportamento dos organismos extintos. Comparação. Os fósseis são comparados com os esqueletos de animais vivos para inferir como os dinossauros e outras criaturas poderiam ter vivido. O processo de clonagem é uma técnica complexa que envolve a criação de um organismo geneticamente idêntico a outro. Aqui está um resumo de como isso funciona e os desafios de aplicá-lo para recriar dinossauros. O processo de clonagem começa com a obtenção das células. A célula somática é a célula do organismo que vai ser clonado. A célula tem que estar com o DNA completo para ser clonado. Um óvulo de uma fêmea da mesma espécie tem um núcleo removido. Depois, o núcleo da célula somática é removido e transferido para o óvulo, que agora tem o DNA do organismo a ser clonado. Após isso, o óvulo é estimulado com choques elétricos para iniciar a divisão celular, assim criando um embrião. Depois de tudo isso, o embrião é implantado em uma mãe de aluguel para terminar o processo. Quanto está custando o aluguel? Agora vem a parte ruim, os desafios. O maior desafio é encontrar um DNA totalmente preservado, o que é muito difícil porque o DNA vai se degradando ao longo dos anos, e os fósseis de dinossauros têm milhões de anos. Mesmo que um DNA totalmente preservado seja encontrado, ainda seria necessário encontrar um óvulo e uma mãe de aluguel de uma espécie muito próxima. As aves modernas, como galinhas, são os parentes mais próximos. Além de tudo isso, muitas vezes o DNA está incompleto.
Para preencher essas lacunas, seria necessário completar o DNA com o DNA de aves modernas, o que resultaria em um dinossauro mutante e não um dinossauro puro, geneticamente. Embora a clonagem de dinossauros, como em Jurassic Park, ainda seja ficção científica, avanços na biotecnologia e na genética podem um dia tornar possível recriar organismos extintos. Pesquisas atuais focam em espécies mais recentes, como mamutes, onde o DNA está melhor preservado. A ideia de trazer dinossauros de volta à vida, popularizada por filmes como Jurassic Park, levanta várias questões éticas importantes. Aqui estão alguns pontos principais. Segurança: dinossauros eram criaturas enormes e potencialmente perigosas. Trazer essas espécies de volta poderia representar um risco significativo para a segurança humana e ambiental. Bem-estar animal: os dinossauros seriam trazidos a um mundo completamente diferente do que conheciam. As condições ambientais, a disponibilidade de alimentos e a interação com outras espécies poderiam causar sofrimento a esses animais. Impacto ecológico: a introdução de dinossauros em ecossistemas modernos poderia ter consequências imprevisíveis. Eles poderiam competir com espécies atuais por recursos, causando desequilíbrios ecológicos. Motivações e benefícios: é crucial questionar as verdadeiras intenções por trás de tal empreendimento. Seria para fins científicos, educativos ou apenas para entretenimento e lucro? A ética da ciência deve considerar se os benefícios superam os riscos e os custos. Responsabilidade moral: há uma responsabilidade moral em relação às espécies extintas. Devemos respeitar o curso natural da evolução e extinção? Ou temos o direito de intervir e brincar de Deus? Essas questões mostram que, embora a tecnologia possa tornar possível a clonagem de dinossauros, as implicações éticas são complexas e merecem uma consideração cuidadosa. Embora gostemos de imaginar dinossauros andando aí, lembre-se, existem desafios e questões éticas, mas a pergunta fica para você refletir: devemos trazer os dinossauros?